Opa, pessoal, olha aqui e mais um react, e dessa vez aqui do narrador, não vou mentir, é um fake react de novo, mas mais porque o narrador, ele não só fala de um assunto que eu citei no meu canal principal, e eu acho que eu citei meio levianamente, então que gostaria muito de falar mais sobre isso, só que é uma área que eu não acho que eu consigo falar sozinho, então o narrador, ele não só, nesse vídeo, ele vai me dar arcabouço, como eu vou poder desenvolver e ainda vou poder usar a exemplificação que ele está fazendo aqui nesse vídeo para desenvolver o que eu quero falar sobre. Então, é mais ou menos 8 minutos só, viu? Se eu não me engano aqui, é 8 minutos. Já deixa eu até colocar em 1.5 ou eu boto 1.0, não sei. Eu vou colocar, assistir normal, aí se você quiser acelerar aí você coloca no seu 1.5, beleza? Acho que fica melhor para quem for fazer o assistir. Primeiramente, eu vou mais ou menos uns 8 minutinhos que ele vai falar aqui. O título do vídeo é Game Designer responde por que brasileiro só faz jogo ruim. Eu falei disso no meu vídeo sobre Primal, se eu não me engano, tá bom? E eu vou querer falar um pouco sobre esse fenômeno. De uma opinião polêmica que eu tenho e que eu acredito que muitas outras pessoas também devem ter, mas têm medo de falar pra evitar a criticância da internet. Perdoar, vou chegar no Twitter hoje, muito. Eu odeio jogos brasileiros. É esse tipo de gente que tá reclamando comigo no Twitter, eu tenho que parar de ligar pra isso. O motivo disso é simplesmente pelo fato de 80% deles ser uma bosta. Tipo um 7.1. Tá bom. Eu vou querer só dar uma rebatida que eu acho que eu não lembro direito, que faz um bom tempo que eu fiz esse vídeo aqui, que eu assisti esse vídeo. Na verdade, em específico, eu tava na live do Narras. Eu comentei aqui? Não, mas tudo bem. A questão é, tá, você tá falando que os jogos brasileiros são ruins. Por quê? Se você me argumentar falando que eu só quero reclamar, eu falo, quando eu quero reclamar, eu falo, só quero reclamar e acabou, mas se você tá fazendo um vídeo e você quer falar sobre, por que não ir um pouco mais a fundo? Porque se você fala que os jogos brasileiros são ruins, beleza. Então, por que será que os jogos gringos são bons? Será? Não estou falando que é isso, mas será que simplesmente você não está acostumado com o padrão de jogos gringos e os jogos brasileiros têm a sua, entre aspas, nacionalidade, a sua característica própria, e o que você está vendo como falta de qualidade não é só que os jogos gringos têm um padrão e você só consome jogo gringo, e isso faz com que o despadrão que é o jogo brasileiro simplesmente só não lhe agrade? Então será que isso é falta de qualidade? Claro que isso para jogo não pega tão bem do que eu tô falando. Isso daí é muito mais perceptível em análise de viés em outras formas de entretenimento, como música, filmes, séries, animações. Que isso acontece muito, aonde você, ao ser um público consumidor, foi isso que eu falei no meu vídeo principal, a sua percepção de consumir obras é muito diferente de países que são produtores de entretenimento, produtores de arte. Então vamos desenvolver aqui um pouquinho. Bosta. Raised Oblivion, mesmo se passando na minha cidade, Cara, eu entendo que isso serve pra vídeo, mas provavelmente ele não deve conhecer nem metade dos jogos. O cara não deve conhecer nem 30% dos jogos brasileiros que existem, já começa por aí. Ele conhece os que dão errado porque ficam famosos na internet, que deram errado porque eram brasileiros. Mas quando você vai ver a quantidade de jogo brasileiro, que ninguém sabe que é brasileiro, e é um sucesso... Isso funciona para os dois lados, tá bom? Por quê? Quando você é um público consumidor, você só consome aquilo que a grande mídia lhe dá, lhe traz. E o que essa grande mídia vai lhe trazer é a média, é o ponto. Ou é a média absoluta, é o ponto fora da curva. Você não vê os inúmeros jogos maravilhosos simplesmente que não pegaram na holofote. Aquele clássico de fama não é qualidade. Ao mesmo tempo que porque você é um consumidor do que a mídia lhe traz, você não vê um bando de lixo de jogo gringo. Vamos para o que eu entendo mais, que é entretenimento. É muito fácil você falar que o Japão é o ápice da arte, da animação. Ele tem um monte de entretenimento, ele tem um monte de anime, os animes são incríveis, sabe, babá? Mas aí você só consome o que é bombado, o que o algoritmo na sua Crunchyroll te mostra, o que o algoritmo no seu YouTube, no seu Netflix, que já é uma seleção. Ou você fala, nossa, o japonês é muito criativo, olha que loucura que ele faz. Aí você vai ver a indústria do Japão, é uma das coisas mais estagnadas e formulaicas que se existe. A única coisa que você tem é que ela é muito ativa. Aí você não pega a base. Ou seja, aqui no Brasil, você não vê os bons jogos que são feitos. E ao mesmo tempo que você não vê os jogos ruins, ou vamos colocar a arte, que é mais fácil, a arte ruim, que é negligenciada. Que faz que a gente não tenha uma percepção de membro ativo dentro da construção
de arte, basicamente, né? Que não é feito para nós, é feito pro público americano, é feito pro público europeu, é feito para quem paga. Mesma coisa, vamos lá, para animes. Não tantos jogos. Jogos tendem a ser mais generalistas. Pensa em arte. Querendo ou não, um anime é feito para japonês. Um cartoon é feito para americano, para canadense, para francês. É feito para essas pessoas. É feito para aquele público-alvo onde nós, público de fora, público emergente, nos condicionamos a pegar algo que é feito para outros e nós nos condicionamos. Um dos motivos que dá essa nossa mentalidade aqui no Brasil de mentalidade de consumidor, de país consumidor. Porque aqui a nossa indústria do entretenimento não é tão forte quanto a indústria do entretenimento em outros países. Ou você acha que lá na Índia, um país subdesenvolvido com 1 trilhão de problemas, lá lança 1 milhão de filmes. Por quê? Porque lá eles são um país que produz a arte. Eles querem aquela... Aí você vai ver um filme indiano, é muito louco, é muito fora do padrão. É extremamente teatral e caricatural. Mas é porque o público lá consome o que é produzido lá. Um público consumidor, que é o que a gente faz no Brasil, é que a gente não é acostumado a algo feito pra gente, pra nós. O que acaba acontecendo é que nós só estamos acostumados a pegar filme pronto, a seleção de filme pronto, a seleção do que o marketing viu que está funcionando lá fora e importa para cá, o que faz com que nós não demos um valor mais correto ao método, ao garimpar, ao assistir. É quase como se a gente estivesse muito mais condicionado a, se eu pudesse dar um exemplo de comida, a gente não está acostumado a ver o chefe fazendo a comida. A gente só quer comida pronta no nosso prato. Já os outros países, eles são membros ativos. Eles falam com o chefe, eles dão sugestão para o menu, eles comem, não gostam e reclamam, porque eles fazem parte da produção. Porque é feito para eles, pelo feedback deles. Por que adianta aqui um brasileiro reclamar de uma produção japonesa? Não muda nada, porque não é feito para nós. E o problema não é nem tipo, não é feito para nós, não, é que não tem uma indústria própria daqui. Por que isso não acontece do público, das coisas do Japão que vão para os Estados Unidos, ou dos Estados Unidos que vão para o Japão? Porque as indústrias são parecidas. Então eles sabem como a indústria funciona e eles sabem como eles são membros, como eles são participativos dentro da indústria. Eles sabem que a voz dele tem algum impacto na indústria. E a gente não sabe disso porque não existe aqui, basicamente, uma indústria forte, ativa. Não se existe uma cultura. Não se existe uma cultura, por exemplo, vou lá pegar uma gibi brasileira, vou pegar umas gibis aleatórias, vou lá na banca, na livraria, pegar uns gibis brasileiros aleatórios. Não, a gente consome o gringo, o gibi americano, que adivinha, já está pré-selecionado. Esse é o problema. É como se um brasileiro, por ele, entre aspas, consumir o de melhor, entre aspas, o de melhor, que é uma seleção, a gente tivesse uma dessensibilidade à exploração de conteúdo. Então a gente fica muito genericista, que é o quê? Refém do gênero que é importado para cá. Já lá nos Estados Unidos, como é uma indústria ativa, cara, eu posso fazer um Kick-Ass, eu posso fazer um Rogue One, eu posso fazer um The Walking Dead, eu posso fazer várias coisas, porque tem público lá. Então o que acontece é que o público, quando você vai consumir, você dá mais chance. Você pega uma HQ que não tá tão boa, uma obra, um jogo e fala, isso tem potencial. Aí que pega. A gente não é acostumado a pegar algo mais medíocre e ver potencial naquilo. Não, porque tudo que vem pra cá já é a interpretação, a seleção de outra pessoa. É como se eu fosse, em vez de eu ir na loja, vou lá dentro da loja e vou ver aquele monte de HQ, eu tenho meu dinheirinho, eu vou lá e consumo. Aquele mar de opções. Não. É como se outra pessoa foi na loja, a partir do gosto dessa outra pessoa, pegou uns 10 e trouxe 10 opções. É basicamente isso que acontece aqui muito no Brasil. E isso reverbera em muitas outras camadas. São pequenas coisinhas sociais que reverberam enormemente em como você reage. E o Narras, ele vai dar uns exemplos que eu acho que é mais que pega isso. Ou deu muito certo e tal. Você fica, porra, como assim? Então você vai pegar o Relic Hunters, é um jogo brasileiro. Pegar Pomodoro. Tem história, Day Tripper, uma das minhas HQs favoritas. Muito boa. A indústria do entretenimento no Brasil é tão fraca, tão frágil, que a única forma que artistas têm para publicar as suas cômicas, as dev arts, é na internet. E na internet você fica muito refém. Por quê? 1, brasileiro não compra, infelizmente. 2, brasileiro só quer obra pronta. 3, brasileiro não tem dinheiro.
A gente tem, é uma cascata de problemas que se a gente resolve um, tem um outro. Ai. Eu acho que um dos devs principais da equipe é brasileiro. Então você vai encontrar. Não, eu vou ter que fazer a minha propaganda aqui, né? Não, verdade. E uma das piores coisas, o Brasil é exportador de talento, né? Eu não acho que o pessoal inverte. Não, eu não acho que por a gente exportar os nossos talentos para fora é porque a gente não tem um talento interno bruto aqui. Muito. Não, 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 não. Isso só aconteceria se lá fora tivesse uma falta de talento. Não, não, não. Não é isso que acontece. É ao contrário. Quem quer verdadeiramente ir para a indústria do entretenimento ou se desdobra aqui dentro, indo para o ramo de comercial, por exemplo, o mais forte do Brasil é comercial, se eu não me engano, pelo menos nos estudos que eu peguei há uns 5, 6 anos atrás, ou 10 anos, não, 10 anos atrás, eu estudei isso há 4 anos, mas há 6 anos atrás, mas os estudos que eu já peguei já tinham alguns aninhos. Então, um pouquinho mais de 10 anos atrás, o Brasil era muito forte, e é muito forte em propaganda, em fazer público, muito criativo nesse quesito. Então, o que acaba acontecendo é que, como não se tem oportunidade aqui, quem quer realmente, e não quer se desdobrar, não quer se abaixar a cabeça para a nossa indústria, vai para fora. Então, não adianta você ficar aqui, porque não tem base aqui, então você só vai para fora. O problema, ele é de multicamadas, e todas as camadas que tem nele, as pessoas se extrapolam. Não é a primeira vez que tentam fazer um sindicalismo aqui para desenvolver a indústria e não dá certo, porque tem vários outros problemas. E o mais forte, na minha opinião, é o dinheiro, e a forma de consumo, padrão de consumo. Pocket Bravery é brasileiro, esteve no Game Awards. Guns N' Roses é brasileiro e recebeu patches para melhorar a dificuldade. Cara, pelo que eu lembro da argumentação desse cara do vídeo aí, se eu não vejo, não existe. Basicamente, é o clássico. A shonen é tudo igual. Aí você vai ver o cara consumir os 5, 6 shonens. Quando você vai querer ter uma argumentação generalista, eu acho que você teria que ver qual seria o número mínimo de consumo e o número mínimo de pesquisa para você falar alguma coisa. Eu não vou falar que teatro é tudo igual. Aí você vai ver as peças de teatro que eu assisti na minha vida, 3. Não quer dizer muita coisa. Esse é o problema de quando você não argumenta. Dificuldade para deixar mais acessível para a galera. Tá muito difícil de fato. Vou botar, Vou botar em aqui. 1.5x. Cadê? Ó, Celeste, eu não sei se a equipe é. Knights of Pen and Paper. Esse aqui é o Horizon Chaser, né? O Dodgeball Academia, mas esse é mais novo. Esse aqui dá. Vamos pegar aqui uma análise um pouquinho mais simplória. Por que você acha que os jogos brasileiros com mais qualidade são em pixel art? Porque não só os jogos brasileiros, mas é assim que jogos indies conseguem se expressar, tá bom, gente? Uma das características da arte é através do que ele está dentro do seu alcance de possibilidade se expressar. Seja um lápis, uma caneta, uma linha de código, se expressar através daquilo que está dentro do seu alcance. Essa é uma das camadas da arte. E uma das camadas da arte que as pessoas mais valorizam, que é a fusão de várias camadas de arte ou de vários amores e lhe entregar, seja um produto ou uma experiência, vamos chamar de jogos. Então, a forma que as pessoas mais conseguiram é através de pixel art, é através de jogos mais simples, é através de jogos que não exijam uma quantidade absurda de dinheiro, uma quantidade absurda de tempo / equipe, mas que essas pessoas vão estar dentro do que lhe é possível entregando o seu máximo. Então, mesmo que os gráficos não sejam mega realistas, ainda tenha a intencionalidade de arte. Eles compensam, é isso que tem que acontecer. Eu tenho uma dificuldade de... O meu gráfico não vai ser realista. O que significa que o meu gráfico não sendo realista? Eu não vou ter microexpressões, eu não vou ter partícula, eu não vou ter uma ambientação que é naturalmente imersiva. Então, o que você faz? A maior beleza da arte para mim é contorna problemas. Que para mim é, com problema, manda, tal. Que é, eu vou caprichar mais na arte, caprichar, fazer algo mais estilizado, caprichar na música, porque já que entre aspas, tá falhando, você vai lá e vem com outro, uma arte, uma música, uma gameplay, e a partir daí você vai, através do pouco, entregando o sentimento que só os grandes antigamente conseguiam fazer. Por isso que o pessoal fala que a futura Índia, né? Pelo menos nos jogos. Eu tô sendo aqui, nos jogos, extremamente palpiteiro. Extremamente. A gente não tem nenhum movimento dentro dos jogos equiparável a animação, por exemplo, que é o que eu mais estudo. A gente tem algumas animações tipo Digital Circle, só que a animação é muito mais difícil porque é muito mais manual, tem muito mais regras narrativas, o padrão é muito diferente. E convenhamos que
Jogos ainda estão na sua fase de fixação. Já amadureceu, agora está na sua fase de fixação. Já a animação não, né? É muito difícil, principalmente porque é a usa do padrão da indústria. Do Coelhinho, o Chrome Squad, todos esses aqui eu já conheci. Esse aqui que eu no meio eu não lembro o nome, mas foi muito bem recebido também. Esse aqui eu já vi, mas eu não conheço. Então assim, tem menos jogos brasileiros do que de outras nacionalidades? Tem, por causa E claro, né? Jogos você vende diretamente, então é muito mais fácil você ter o retorno financeiro. Você vende animação. A única forma que você vende uma animação, vende um filme, vende algo é no cinema. Então, por causa do sistema de streamer, produções independentes ou são quick starters, uma forma de, entre aspas, vender, ou você já tem uma publicidade gigantesca, igual foi com o Digital Circle. Então, como no entretenimento de filmes e séries e animações, esse que é de comprar o filme, comprar o entretenimento, comprar um filme, assim, digamos assim, não é tão forte. Isso acaba limitando muito a indústria. Eu tenho certeza que se nós, no mundo, tivéssemos a cultura de comprar filmes, sabe aquele filme que você compra lá por R$ 9,90? Você compra o filme por R$ 9,90? Claro que teria um trilhão de outros problemas, convenhamos, né? Mas se tivesse isso, para nós não doêssemos tanto pagar um filme, eu acho que o cenário indie em filmes e animações seria muito melhor. E claro que temos várias outras coisas, né? Tô pensando mais em animação, que filme tem 1 milhão de outras camadas de dificuldade, mas a animação nem tanto. de vários problemas. Brasil, né? O povo tá mais preocupado em comprar comida do que fazer jogo. Porque aqui tudo é uma bosta. Mas existem. Porque, querendo ou não, a indústria ela precisa ser retroalimentada internamente. Senão você vai ter que, adivinhar, procurar capital externo. Então, se o brasileiro já não paga, como é que você desenvolve a indústria? Como é que você desenvolve? E pior, como é que você desenvolve a indústria com a competição sendo os grandes? E pior, como é que você faz tudo isso sendo que culturalmente a pirataria é muito forte aqui no Brasil? Como? Então é uma, o pessoal chama de cascata de problema? Uma cascata de problema que, ao meu ver, você só corrige no micro individual. Que é, cara, faz o que dá. Nós, seres humanos, somos maravilhosos e acho que uma das maiores forças humanas é fazer no que dá. Então, se você tem essa capacidade de ajudar, de achar um jogo, de haver potencial, e doar, e comprar, e fazer propaganda boca a boca, é dentro daquilo que você pode fazer, você faz. Eu acho que, para não entrar em histeria coletiva, essas coisas, dentro do que você pode, você faz, acho que é o suficiente, né? Eu, pelo menos, eu tendo a chegar a isso daí, porque eu também tenho que comer, né? Se eu fosse rico e milionário, eu precisaria de outras coisas. Coisas brasileiras boas. A maioria vai ser ruim? Sim. Se você pegar a maioria dos jogos gringos, também é ruim. Sim. Só que a diferença é, você só conhece os bons. Eles não chegam aqui, essa é a diferença. Essa é a pessoa diferente. Jogos ruins não chegam aqui. Porque aqui é aquela, sabe aquela seleção? É aquilo, é importante, o ruim o bom só existe em contraponto do ruim. Então lá fora, as pessoas sabem valorizar porque eles têm contato com o que é um jogo ruim. Aqui não, aqui só vem o bom. Então a nossa forma de falar, de perceber o bom é diferente do lado de fora. Porque aqui já tem uma seleção. E aqui eles já selecionam o bom. Bom, entre aspas, né? Que é o mais medíocre, o mais comercial. Vamos falar o mais comercial. O que acaba gerando esse sentimento que aqui o brasileiro tem. Porque o brasileiro não compra. O brasileiro só faz a seleção do que já está selecionado. A gente seleciona a seleção de outros. A gente não tem essa cultura. E aqui é o contrário. Você só conhece os ruins. Então, a quantidade de jogo lixo gringo que sai, não, igual a quantidade de história japonesa lixo que sai. Não, é porque como aqui a nossa indústria ela não é forte, o que os jogos precisam é de voz. Você só existe se você não tá, basicamente, resumindo aqui nessa visão, nesse assunto. Então, a única forma que os jogadores eles conseguem, porque eles não vão ter milhões para gastar com marketing, igual as grandes indústrias. Então, eles precisam de algum marketing. Ou eles então focam em bolha específica, RPG. Eu descobri de um site que faz RPG, mesma coisa, acho que o Danael falou dele também esse tempo. Faz com uma de bolha, que é muito mais barato e muito mais orgânico. Ou você vira um meme, que é o que mais acontece com o jogo brasileiro. Ou você é tão ruim, que você vara a bolha. Basicamente isso que acontece. Ou você tem dinheiro para conectar as bolhas, ou você vira um meme. Ou, se eu vou gastar tempo, dinheiro, por que eu não faço isso com um gringo? O próprio, acho que André Young, ele fez uma coisa lá e viu que lá fora o pessoal, por ter mais captação e ter essa cultura de pagar pelo que é dele, porque sobra, poder de compra absurdo, padrão de consumo com base em poder de compra, os caras pagam.
Então, se você tem que ensinar o seu público a comprar o seu jogo e depois você tem que ensinar o seu... Não, é muito mais fácil você vender pra fora, que acaba acontecendo. O mangá é enorme, mas você só acaba conhecendo os mais populares. Aí você vê um mangá brasileiro e você fala que é horrível. Mas você não vê a quantidade de lixo que todo japonês tá soltando lá todo dia em site de light novel, entendeu? Exato. É isso aí que a gente aqui não tem contato. Porque não existe isso, não existe essa indústria, não existe basicamente essa indústria tão forte. E a beleza do lixo é que quer dizer que tem indústria. Esse é o ponto. E o bom desse tipo de lixo é ter a noção que a forma ruim de existir ficção ruim, de obra ruim, de arte ruim, o único problema objetivo disso é porque muitas vezes, ou sistematicamente, o autor dessa obra ruim não melhora. Esse é um dos maiores problemas. Que é quando a gente brinca, eu brinco com meu amigo, que é o pessoal tá acostumado a só querer mangaka pronto. Eu falo disso muito em Dragon Ball Super, que o que eu mais me divirto com o Toyotaro no mangá de Dragon Ball Super não é nem com a história. Muitas vezes todo mundo tava lá falando que a história tava um lixo e eu super hypado na história só porque eu vi, olha só, o porcaria do Toyotaro, ele deu uma melhorada no impacto dos golpes, olha que cor, pra você ter noção. Então, e se isso lá fora já é negligenciado, isso é negligenciado lá fora por causa que a industrialização faz você perder o contato direto com a arte. Fato. Mas imagine que se lá fora, com a indústria, você já perde esse contato com ele existindo, imagine aqui. Se lá fora é ruim, imagine aqui que nem industrialização a gente tem nesse sentido. Estou usando a industrialização mais no conceito mais comum, tá, gente? Então não tem que pegar e partir e pegar... É mais comum mesmo. Então, aqui acaba que o brasileiro gosta de falar mal das próprias coisas. E aí você vai pegar exemplos de jogos ruins que deram Aí você pega ainda a síndrome de vira-lata, que eu gosto de pegar a síndrome de vira-lata tanto como uma forma de autodepreciação, quanto uma comparação injusta. Como eu já falei, que já é comum você querer que o autor já esteja pronto. Você não pega um mangaka, pô, Hunter x Hunter aconteceu isso, Soul Eater aconteceu isso, Baki aconteceu isso, pô, uma das minhas obras favoritas, do traço inicial, e você vai ver melhorando, tal, e tem beleza no método. O método da arte é uma das coisas objetivamente que mais tem beleza, só que aí você precisa estudar um pouquinho, precisa entender um pouquinho, que muitas pessoas não fazem, e ainda escala com a nossa grau de educação baixíssimo. Que as pessoas, o maior problema do grau de educação ser baixo é que as pessoas não têm prazer em aprender, só tem trauma, basicamente. Só sabe que aprender é prova. E o que acaba acontecendo é exatamente isso. Errado e vai falar que todos os jogos brasileiros são assim. Por isso que, na verdade, tem muito jogo brasileiro que não gosta de falar que... Aí, como eu falo assim, que eu me perdi um pouquinho, voltando, que é a percepção errada. Que é muito injusto você querer cobrar que a qualidade do cinema nacional, de tudo aqui nacional, seja exatamente a mesma de lá fora. Com a indústria com 80 anos de história. Indústria com 80... E aqui a gente com a nossa história própria. Lá fora, eles valorizam tanto o que é entregado como a história deles. Aqui não, meu amigão. Aqui é diferente. Estão lá desde 1920, Chaplin, dentro da história. Aqui não, amigão. Então a gente tem que tanto valorizar a entrega da arte como um método. Ainda tem um monte de problema de lei, essas coisas, que eu acho que é muito ruim. E aí as pessoas cobram demais. É tipo como o pessoal cobra, sei lá, e eu já vi um jogo com um orçamento de 1 milhão, aí o pessoal queria algo bilhão. Ou algo mais bobo, algo mais leviano, que é mais mainstream, que é a percepção de que jogo bom tem que ser grande, ou jogo bom tem que ser realista, ou essa hipervalorização em gráficos hiperrealistas, que adivinha? Um jogo hiperrealista, quem consegue entregar jogo hiperrealista? Quem tem mais cash, quem tem mais money e quem tá há muito tempo e tem muita experiência na indústria. Então, jogo bom é jogo hiperrealista. Você fica lá pegando frame e vendo pelo que você nunca veria, porque você tá indo sua tela, uma tela de 29 polegadas Full HD. Você nem vê, não tem nem qualidade de pixel para isso, mas tá lá os pelos do rosto da pessoa. Então você junta tudo isso que lá fora já é problemático. Aí junta aqui com a gente não tá nem acostumado a dar chance para a indústria. Você não tá acostumado a ser um player da indústria. Alguém aqui já pegou uma HQ brasileira, leu ela, gostou, alguns anos depois ela tava lá ganhando uma adaptação? Um jogo brasileiro que você começou a jogar, comprou ele lá pagou no Kickstarter, e depois de um tempo o jogo bombou e ficou mundialmente famoso? Não, né? Então, pelo brasileiro não sentir esse poder que as escolhas dele têm, ele fica extremamente reativo. E em vez de ser um player ativo dentro do processo da criação da arte, sendo um player ativo mesmo, ele é só reativo, fica só recebendo.
Aí quando o que ele recebe não tá no mesmo nível similar ao que ele acha que é o padrão, que ele acha que é a arte, ele julga de maneira errada. E nem tô dizendo, então quer dizer que lá fora as pessoas são mais inteligentes. Não, não, não. Uma coisa, gente, é intencionalidade e proporção. Se, vamos lá, pensa, você já é, vou dar um exemplo aqui, você tá num barco e você tá com um remo. Você tem um remo. E o remo, ele tá furado. Então você tem que fazer muita força para esse remo, para você ir para frente. Então imagine se você não tem o remo, você tem que fazer isso com a sua mão. Tá vendo a diferença? Eu sei que os exemplos aqui são horríveis, mas a questão é, se lá fora, com a indústria, com as pessoas sendo membros ativos da indústria, dele indo lá, escolhendo o HQ, comprando um HQ, ele elogiando essa HQ subindo, aí depois a HQ vai lá e é adaptada para o cinema, adaptada para o filme. Essa pessoa tá nesse aspecto direto e já tem essa dificuldade, já tem essa diferença das pessoas serem mais passivas no consumo, aquela pessoa gosta de chamar a média do consumidor. Então imagina a gente aqui, que não tem nada que nos acorde, que não tem nada de sistema nacional. Aí você joga aí, por isso que essa coisa de vira-lata é tão ruim, porque a gente tá tão acostumado a consumir só o que é de fora, que a gente condiciona o nosso padrão de entendimento ao padrão lá de fora. Aí a gente não dá nem valor ao bom que a gente tem aqui. Só que o problema é que, pensa, para cada lixo, para cada obra-prima, então pensa que a cada 10 lixo vai lançar uma obra-prima. Imagina então se você não consegue lançar nem 10 lixo. Pensa. É como se para uma pessoa chegar em um entretenimento de alto valor, de alta cultura, culto, você precisasse passar por várias obras. Você precisa chegar numa boa obra medíocre. Tem que chegar, vamos lá. A pessoa tem vários tipos. Ela tem que ir, por exemplo, no Peppa Pig. Aí do Peppa Pig vai para um Ben 10. Do Ben 10 vai para um Avatar. Do Avatar vai para o cinema cult. Nessa escala, basicamente. Pensa em qualidade de livro. Para você chegar no Monteiro Lobato, você chegar na alta cultura, você precisa passar por livros mais fáceis. Você precisa passar pelo processo de alfabetização. Para você pegar uma escrita mais nobre, mais difícil, mais lírica, mais poética, você precisa passar primeiro por uma escrita mais simples. Imagine se você nem essa escrita mais simples você tem, nem a base você tem. Eu gosto muito de uma animação que emula bastante. Esse é o problema. Como a gente não tem uma indústria, a gente tem que ficar emulando o que é de fora. Então a gente tem, além da gente ter que ser criativo para criar nossas histórias, a gente tem que ser ainda mais criativo para entender o padrão de uma indústria que a gente não viveu, que a gente não vive. Olha que porcaria. Então a gente tem tipo uma dupla jornada. Underground. É uma animação extremamente medíocre, mas eu falo sem o menor peso na consciência. Por ela ser brasileira, ter trejeitos brasileiros, ela mesmo sendo medíocre, ela entra lá nos nota 8 com megas animações. Aí. Tem vários outros exemplozinhos bem legais. Claro que isso. E você pergunta, Lê, mas é porque as animações brasileiras sempre vão pro bizarro. Sim, porque adivinha? Porque hoje em dia o brasileiro só consegue se ele for extremamente autoral e chamar muita atenção. Eu gosto de chamar que é o perca da falta de padronização. Porque dentro de uma indústria você precisa da mediocridade, da padronização, para que essa padronização lhe dê indícios para você analisar através de obras medíocres e medianas, para você analisar dentro da indústria e poder fazer ações mais assertivas. Ou porque você acha que Jujutsu fez tanto sucesso. E você viu lá, nesse padrão que conseguiu gerar dinheiro, conseguiu gerar esforço, conseguiu polir talentos, a gente percebeu aqui, os shonens, eles estão muito poder da amizade. É um padrão dos shonens, mas se a gente mandasse um shonen sem esse poder da amizade, será que ele daria bom? Será que as pessoas estariam saturadas? Porque você tem que condicionar as pessoas a sentir mais uniformemente para depois você vender algo. Adivinha? Aí você tem um Jujutsu, uma obra mais certa. Mas para ter o Jujutsu, um shonen mais dark shonen, 1 milhão de aspas, a gente teve que ter um monte de dark shonen lixoso, tá? Porque o pessoal acha, nossa, deixou. O diferencial de Jujutsu não tem diferencial nenhum, filho. O diferencial de Jujutsu é ser bom e ter uma boa animação. Esse é o diferencial. O que aconteceu é que ele teve muita fama, porque ele foi a obra certa, com a qualidade certa, no momento certo. Pelo menos no anime, tá? Não sei se o mangá, ele desembesta. Que é brasileiro. Porque o público brasileiro, você vai ter as pessoas que vão ajudar, mas o grande público brasileiro, do afegão médio, vamos dizer assim, ele vai afegão médio, isso aí que eu tô falando. desprezar o jogo e vai sabotar o jogo. Sabe como que eu sei disso? É isso aqui que me pegou.
É isso aqui. Porque tudo que eu falei, gente, é teoria. Porque a síndrome é teoria. Você pegar aqui, ó. Eu vou dar um exemplo com comida. É como se você fosse num restaurante e a cozinha tá fechada. Aí você pega um prato, que, ó, esse prato aqui é de um chefe, ó, tá vendo esse prato aqui? Ele é um dos nossos chefes que a gente tá sendo treinado. Aí você come, você fala, tá ruim essa comida, beleza. Aí vem um outro chefe no outro dia, ó, o nosso chefe treinou muito, ele melhorou. Você pega a comida, não tá perfeita. Não tá igual a do chefe principal da cozinha, mas, nossa, melhorou bastante, ele deve ter se esforçado. Não, você fala, não tá tão bom quanto o chefe principal, então tá um lixo. É essa sensibilidade que o afegão médio não tem no Brasil. Porque essa sensibilidade vem exatamente de você ter uma indústria mais forte. Porque você, basicamente, porque você precisa ter essa experiência de ser um membro mais ativo da indústria? Porque você tem que saber o quão difícil é fazer a porcaria de uma animação, tem que saber o quão difícil é fazer um mangá, tem que saber o quão difícil é fazer uma animação, tem que saber o quão difícil é fazer uma história. E o mais simbiótico eu gostava, o que eu mais queria antigamente é assistir um Isekai bom. Eu assistia, nossa, todo Isekai é um lixo, nossa. Isekai lixo. Pô, cara, eu queria só ver um mundo baseado em jogo e fosse de verdade. Saul era legal, mas depois ficou um lixo. Então eu tive que assistir vários Isekais lixosos pra chegar num Shangri-La Frontiers e tá completamente embasbacado. Mesmo que não tenha nada demais, a minha sensibilidade foi construída pelo meu consumo para chegar em Shangri-La Frontiers e mesmo ele não tendo uma história uau, mesmo ele não tendo uma animação uau, mesmo ele não tendo nada uau, eu não conseguia parar de me sentir uau em quase tudo o que o anime entregava. Só porque era a, entre aspas, mediocridade que eu mais desejava consumir e que era me negada pela baixa qualidade do Isekai médio. E é isso que o brasileiro ele não tem, que é o problema do brasileiro consumir muita coisa por causa da pirataria e não ser um membro ativo da indústria. Ele não sabe o quão difícil é chegar nesse resultado do medíocre do que ele consome. Monsters Odyssey, um mangá que eu fui editor. Tá em ato indeterminado porque o autor tá com um problema, né, de financeiro e tal. Então ele tá focado em trabalhar. Novamente aparecendo aí o motivo de brasileiro não fazer as coisas direito, porque ele tá... Tá bom, gente? Porque esses probleminhas, igual ele falou aqui, ó. Então a gente já tem esse probleminha de público. Aí você entra no probleminha financeiro. Aí você entra no probleminha da indústria. Desses micro probleminhas se juntam e viram um puta problemão. Um problemão gigante, tá? Porque pode parecer, gente, que é fácil essa minha análise, porque ela é fácil mesmo. Ela é até simplória. Eu tô só fazendo uma mega simplificação, né? Não é só tipo, então, o que a gente faz? A gente vai lá e joga um monte de dinheiro na indústria para forçar a indústria. Não é assim que funciona. Essa minha simplificação é só para você entender a pontinha do iceberg. Eu estou me usando como exemplo, por exemplo, que eu falei com Shangri-La Frontiers, mas nem nesse exemplo simplificado é exatamente isso. Não é exatamente isso. Tem muito mais detalhezinho do porquê eu gostei de Shangri-La Frontiers, mas simplificando é isso. Mas tem vários pormenores. E é esses pormenores que, se você não entende, você gera problema. Porque é um problema que gera um problema. Então imagina se você tenta resolver um problema, como é escalado, aí gera outro problema, que gera outro problema. Aquele clássico de muita ajuda que não atrapalha. Então você vai lá, vou criar uma lei, tipo a Lei Rouanet, a lei de incentivo à cultura, só jogar dinheiro e não adianta. Porque imagina, problema é indústria, e você vai tentar industrializar forçadamente. O que acontece? Não consegue se autossustentar, se cria uma cúpula de usar dinheiro público para gerar dinheiro, para gerar obras que não atingem, que faz ainda mais esse sentimento de o nacional é ruim. Olha aí. Que o conhecimento do afegão médio, que é o conhecimento de simbiose, pode ter noção. Ele não racionaliza. Ele sente, interpreta através da sua infinitude e chega na conclusão. A diferença é que, dadas as inclinações, pelo afegão médio, se a esmagadora maioria tem uma inclinação. E essa inclinação é forte o suficiente para moldar a indústria. É quase como se toda obra de arte fosse um sistema de aposta, basicamente. Toda obra de arte é um sistema de aposta. Só que tem uma ciência por trás tão forte, que você consegue ir colocando sorte, a tal ponto que é quase como se fosse uma matemática. Mas ainda tem a questão sorte, basicamente. Tá focado em comprar comida. Pega aqui, 1 milhão de views, tá? Nota 9.71. Tá? E o problema, por exemplo, o brasileiro estava preocupado em comprar comida, mas ele ainda precisa de entretenimento. Aí ele vai lá e paga? Não.
Ele vai lá e escolhe melhor o que ele vai. E pega o dinheirinho, sobra dinheirinho pra ele comprar um filme. O que ele faz? Ele não compra o filme, ele compra uma cerveja. Então ele não. Por quê? Porque ele não quer gastar aquele dinheiro com o talvez seja bom. Ele vai com o que é certo. Que é uma cervejinha gostosa. Dale. Porque para você começar a escolher melhor o que você vai assistir, você precisa se conhecer. Precisa conhecer os seus gostos, precisa conhecer as suas inclinações, precisa conhecer o seu estado de espírito, que tem certa obra que você não vai querer. Pô, quero rir, quero me emocionar, quero chorar. Não precisa. Então, ao invés de você se conhecer e conhecer os padrões da indústria para que o seu dinheiro que você vai investir, seja num jogo ou num filme e tal, um filme, seja melhor investido, você não faz isso, consome tudo pela pirataria. Então você tem um povo que não consome pagando, mas consome pra caramba, filhão. O brasileiro deve ser um dos públicos que mais consome entretenimento no mundo por causa da pirataria. Mas a gente não consome pagando. E vai por mim. Se você pega um jogo todo bugado, mas você não deu um centavo nele, será que você realmente sentiria o que é o peso de ter um jogo bugado nas suas mãos? Óbvio que você ficaria com raiva. Mas o sentimento de uma pessoa que pagou por um jogo, ele tava bugado, é o mesmo de você que baixou ele ilegal e veio bugado? É mais provável até mesmo que você ache que, baixei ele hackeado e deve ser por causa disso. Tá vendo? E isso também ferra muito a percepção das pessoas através do seu consumo. É nem só de consumo, né? Consumo é até mesmo muito pobre de você falar, tem muitas outras camadas. É porque o ser humano ele é basicamente infinito, né? Se eu pegasse para tentar entender apenas um ser humano, eu nunca entenderia esse ser humano. Até porque o observador não conseguiria se entender e tal e coisa. Tem aquela coisa toda da psicologia. Um dos motivos que eu não gosto muito de quem acha que dá para ficar prevendo tudo. Por isso que quanto mais simbiótico e natural as coisas acontecem, melhor. Porque se você tentar fazer o controle e acertar, beleza, ninguém vai reclamar. Mas se tu errar, meu irmão, tu pode ferrar uma nação inteira. No Webtoon, você pegar aqui no Manga Plus Creators da Shueisha, ganhou prêmio, a gente foi em segundo lugar, tá? No prêmio mensal. Ganhou outro prêmio aqui de Creator Award também. 500 mil views aqui, ou seja, mais de 1,5 milhões de views. Não tem um comentário negativo de gringo. Não existe comentário negativo de gringo. É só... Porque isso daí já é quem consome esperando, vendo o potencial no futuro. Talvez não esteja perfeito, mas ele sabe que, é um iniciante. Esse espaço é para quem tá buscando viver de arte, tá buscando contar a sua história. Quase como se o brasileiro exigisse para quem tá começando agora no entretenimento a qualidade de quem tá aqui há 40, 50, 60 anos, porque ele não tem consciência desse processo. Ele acha que depois que aqui a gente tem muito essa hipervalorização do talento e tal, que a gente acaba esquecendo do trabalho, do método, ele acha que a pessoa nasce pronta. Condiciona a média às exceções, e as exceções ferram a sua percepção. Gringo elogiando tudo da história. E aí sabe o que acontece, site brasileiro? Narras pesquisa aí achai hoje um jogo BR que saiu semana passada, nunca que os índices BR conseguem fazer o estrondo dos indies lá de fora, infelizmente. Então, nenhum comentário negativo, todo mundo falando muito bem do jogo. Do jogo não, do mangá. Os comentários em português, dos sites que saíram em português, eram, não a maioria, mas tinha quantidade relevante de crítica e reclamação. Tudo que os gringos falaram, cara, isso aqui é genial, o brasileiro tava, nossa, que saco, nossa, que chato, nossa, que... Isso daí é tanto porque o brasileiro ele quer uma obra pronta, então ele não vê a beleza do autor melhorando, ele não vê a beleza dele tá apoiando o autor que tá no começo, ele realmente quer participar do processo, então, como ele sabe que, esse autor, ele vai melhorar, então você vai lá e incentiva, como é muito provável que o brasileiro consome muito mais que o gringo, aí ele acaba ficando mais exigente. Então, o genial daqui, do pessoal que para isso já é extremamente underground, é diferente do genial de lá, ao mesmo tempo que você já tem a dissonância de comunicação entre o pessoal que vai para esse tipo de coisa, vai querendo ajudar quem está iniciando. Então ele vê o potencial no futuro. O brasileiro não quer o potencial do agora, ainda analisa como muito provavelmente o brasileiro ele consome muito mais por causa da pirataria. Adivinha? Aí gera isso que acontece. Aí imagine num país onde você já é desincentivado por tudo. Nem isso você tem, nem esse básico. Complica. Lá fora o pessoal pelo menos tem poder de consumo, né? Pelo menos lá fora o pessoal não tem que trabalhar um ano para comprar uma simples mesa digitalizadora para usar como hobby. Não, que nem isso a gente pode ter. Acho que se a gente tivesse aqui um poder de consumo bom aqui no Brasil, acho que isso seria muito menos estabelecido, porque teria muito mais player. Eu vejo muito mais as pessoas hoje em dia valorizando o pequeno autor, o autor que está em formação, por causa de comic, por causa de charge, por causa de criação de conteúdo, por causa de autores que mostram o processo que é criar as coisas, por causa do Danael e tal, que é aquela chargezinha que você percebe
que não tem nada demais. Mas, pô, cara, só porque é um brasileiro, tem umas piadinhas ali que funcionam muito mais. Tem umas piadinhas muito legais, tem umas piadinhas muito de bolha. Às vezes, tem autores de comics ou de pequenas histórias, que o cara, ele nem faz uma boa história. Ele faz uma história para a bolha que acompanha ele. Então, é quase como se o cara estivesse fazendo uma história só para você. E o que faz você valorizar esse autor. Só que adivinha, acontece muito mais lá na gringa, porque os caras lá ganham muito mais. Então eles podem literalmente ver isso como um hobby. Então eles não têm um peso na cabeça de, caraca, eu tenho que comprar comida, pô. É a mesma coisa, por exemplo, com o criador de conteúdo, pô. O quanto os caras lá ganham, porque o poder de consumo lá faz com que eles comprem mais. Eles comprando mais, tem mais incentivo para as empresas pagarem propaganda. Tendo mais propaganda, aqueles que monetizam dentro da propaganda vão ganhar mais dinheiro. Por isso que o pessoal fica falando que aqui no Brasil tudo é comprado lá da gringa. Sim, porque como lá os caras ganham muito mais dinheiro, eles podem se dar ao luxo de ser mais criativo. Aqui não. Aqui a gente precisa fazer 5 vezes mais visualização que os caras lá. Então isso faz com que a gente tenha que, objetivamente, para viver de internet, ter que sacrificar a qualidade por quantidade. Porque ao invés de eu ter que ficar uma semana quebrando a cabeça para fazer um vídeo, eu prefiro fazer 7 vídeos nessa semana, que vai ser uma estratégia mais segura. Mas lá, a estratégia segura é fazer um vídeo bom. Aqui, a estratégia segura é, em vez de eu perder tempo pensando, eu prefiro perder tempo pesquisando e implementando isso aqui no Brasil. Mesma coisa. Olha, mas aqui o pessoal aqui não tem criatividade, só copia lá de fora. Lá acontece a mesma coisa. Trend é o quê, pô? Tem conteúdo mais porco e pobre que trend, pô, que é o que sobrevive o TikTok, por exemplo, e muitos vídeos curtos. É a mesma coisa. Mesma coisa. O que acontece é que aqui, como a gente vai para lá fora tentar copiar o de fora, a gente tem a dupla jornada, a gente tem a facilidade de pegar o que está funcionando, mas a gente tem a dupla jornada de ter que ver por que funciona lá fora, que é entender do porquê funcionou e traduzir para cá. Então a gente tem esse que a mais que eles não têm. Mas o que acontece, imagine se você só copia lá e não entende do porquê funciona. Você só faz uma cópia de 1 para 1. Você tem que entender, tem que traduzir. Ou seja, você tem que não só traduzir o conteúdo gringo, mas tem que adaptar um processo de dublagem comum. Não à toa que a nossa dublagem é maravilhosa. Que isso, nossa, que aquilo. Então, a frase que parece pro criador é: público brasileiro não vale a pena. Você não tem vale, que pensar. Não vale, porque você já tem. Olha, é só um pensamento que você tem que se importar com comunidade. Comunidade não enche barriga, pô. Comunidade não enche barriga. Por isso que o pessoal daqui vai para fora. Vai se preocupar com um gringo. Né? Porque essa cultura do Open Commissions funciona um pouquinho. Só que nem todo mundo consegue. Porque tem isso lá fora também, pô. Lá a cultura, que a gente importou o Open Commissions lá de fora também, lá os caras têm dinheiro, porque o poder de compra deles é tão grande que se eles economizar, sobra um dinheiro ferrado no final do mês, que ele pode gastar $100 com miniatura. Igual o pessoal faz lá fora, pô. Mas não, aqui não acontece. Se você comprar R$25 numa miniatura, o cara não vai querer pagar. Porque R$25 você que ele vai ganhar no vídeo. E olha lá. É muito fácil. Tem que fazer vídeo arte, tem que fazer thumb art, sendo que não compensa, né? Aí você vai ver o cara que fala, tem que fazer vídeo art, tem que fazer thumb art. É o cara que já é consagrado, já tem um monte de coisa. Pô, mas pro pequeno, como é que o pequeno vai fazer vídeo art? Ele precisa comer, pô. Esse é o problema. Porque quando você dificulta muito a entrada, você dificulta a lapidação de talentos. Por isso que ferra. E como é muito difícil, você acaba nichando para o trabalho mais fácil, pô. Muito complicado, pô. Pensar em como fazer isso. Tá batendo até uma bad vibes, porque não tem solução para isso no Brasil. Não tem. Não, basicamente não tem. É as pessoas vivendo e torcendo para o futuro resolver. Mas ativamente, pô, qualquer coisa que as pessoas tentem corrigir num âmbito micro ou até macro, pode. Beleza, se der certo, deu. Mas pode até mesmo piorar. Ou tu acha que esses milhões, esses bilhões ao longo dos anos colocados dentro da indústria de filmes ajudou o quê? Não ajudou nada. Só ajudou a colocar dentro da percepção das pessoas. Adivinha? Isso mesmo. Que o filme BR é um lixo. Aí você vai culpar as pessoas que tiveram essa conexão, sendo que elas foram lá, pagaram para filme brasileiro, pagaram para assistir um filme brasileiro e o filme era ruim. Era uma teatralização. Olha, mas é isso, é por causa do padrão de consumo. Então, sabe que a estratégia certa não é só jogar dinheiro, mas é fazer produções que possam competir com lá fora. Mas não dá. Só que lá fora não tem dinheiro do governo entrando, pô. Tem do dinheiro dos acionistas, tem dinheiro. Então imagina lá, os caras têm que fazer uma puta ciência para fazer um filme. E fazem pra lá. Então imagina se a gente pegasse essa ciência e estabelecesse de fazer algo pra cultura do Brasil. Pô, os caras acertam a gente aqui, lá fora de tabela, pô.
de tabela. Eles acertam a gente de tabela. Nem estão pensando na gente e acertam a gente. Porque qualidade é qualidade. Qualidade de escrita é qualidade de escrita. Mas não. O dinheiro do Brasil, pelo menos do governo e dos incentivos à cultura, vai pros amigos do rei. Aí, puta merda. Aí não adianta ter um Alto da Compadecido, que nem era um filme, se não me engano, era uma série. Eu lembro disso, tem uns episódios que não foram pro filme. Temos um Cidade de Deus, temos mas do que adianta um filme cult? Não é o filme cult que alimenta a indústria, pô. É os Transformers, é os Vingadores que alimentam a indústria. E eles ajudam no processo da criação de arte, pô. Tu não pega um Cidade de Deus e dá pra uma criança. Não pega, não é assim que funciona. Tem todo um processo estupidamente complexo para você chegar no final e ver Cidade de Deus e ver, ler Dom de Casmurro e falar, meu Deus, que obra de arte. Se não, é só letra. Se não, é só tela. Pô. Por isso que é muito problemático quando a gente tenta racionalizar algo que às vezes você nem consegue entender a dimensionalidade gigantesca que tem, né? Porque eu sou muito da vertente de, pô, a gente acertou muito mais tentando errado que propriamente. A gente acertou, vamos lá, a indústria na América acertou apesar de errar. O pessoal foi lá, por isso que tem o pessoal fala assim, porque é muito fácil a gente falar da indústria dos americanos, mas só ver o tanto de lixo de filme que de filme que falhou. É tanta coisa lixosa para chegar onde eles estão aqui, pô. E a gente tá querendo chegar onde eles estão sem ter uma base. Sucesso pro Brasil. Você tem que pensar como fazer sucesso fora do Brasil, e aí quando você fizer sucesso fora do Brasil, o público brasileiro vai te aceitar. Mas se você tentar Foi com aquele ator dos 300, a mesma coisa, pô. fazer sucesso primeiro no Brasil pra depois sair, você tá fudido. Então, teve muita gente que falou, nem era no Flip Peru que o povo tava reclamando, não. Então, tem muita gente, faz vídeo na internet também falando, que não existe isso, de síndrome do vira-lata, Eu, sinceramente, eu nunca vi ninguém falando que não existe síndrome do vira-lata. Assim como eu nunca vi gente falando que, sei lá, racismo não existe. Não, essas coisas absolutistas eu nunca vi. De fato, nunca vi ninguém sério. Claro que eu vi. Aí você vai ver um porra de um perfil paródia, pô. Pelo amor de Deus. Tem que saber. Pelo menos se você responder, responde alguém que exista, pô. Fale alguém que existe, não um acéfalo que tá querendo chamar atenção. Ele não é. Ele não tá com síndrome de vira-lata. Ele só quer atenção. Então tem que saber. Sei que é difícil, mas saber quem realmente é uma pessoa real. E como é que você faz isso, né? Conversando com a pessoa. O que eu vejo é pessoas que tentam diminuir a síndrome do vira-lata. Falar, não é só isso, não é só isso, não. É porque realmente não tem qualidade mesmo. As pessoas conseguem perceber o que é qualidade. Não, mas, pelo amor de Deus, pô. Num país onde assim o QI é baixíssimo, o que mostra que as principais capacidades intelectualizantes são extremamente ineficientes, em um país que, além disso, tem outros também Qs de inteligência que são muito baixíssimos. Olha, mas não é não. Eu tô falando da média, filhão. Aqui a gente tem gente extremamente inteligente porque o mesmo sistema que idiotiza cria um contraponto que força você a ir contra a maré. É como se a gente tivesse uma onda muito forte, que joga todo mundo para trás. Mas quem quebra essa onda é completamente fora da curva. Por isso que você vê uns brasileiros foda em tudo que é canto, porque eles têm que, trabalhar o dobro para chegar lá. É igual, vamos lá, os haitianos nas corridas. O pessoal que vive em altas altitudes é a mesma coisa. Fazer competição. A mesma coisa aqui no Brasil. A dificuldade mata a média, mas também faz os brilhos brilharem mais fortes. Por isso que eu também não acredito muito em propostas igualizantes, que é dar oportunidade para todo mundo. Que aí eu acho que você vai nichar muito pela média. Você precisa da dificuldade para achar os talentos. Né? Pode ver um monte de gênio que saiu daqui, autores incríveis. A literatura brasileira é muito, muito famosa na gringa, tá ganhando uma projeção muito boa. E olha lá que os caras lá é xenófobo pra cacete, pô. Eles veem a gente aqui como macaco, basicamente. Mas a qualidade tomou que eles têm que engolir. Então acaba acontecendo isso, entendeu, pessoal? A arte no Brasil, isso, aquilo. É pior fazer arte na África. Então, nesse caso aí do pessoal que fica tentando diminuir a síndrome do vira-lata, não, amigo. A síndrome do vira-lata é muito, muito forte. Só que tem pessoas que têm a análise correta, que o problema da síndrome do vira-lata, como tá falando síndrome, são pessoas que chegam em conclusões erradas por uma má análise. Como eu falei, lá fora, é a mesma coisa vamos lá, o meu problema com a síndrome do vira-lata é muito bem elucidado com o SUS. Aí você vai lá e fala, o poder de compra do gringo é enorme. Eles pagam barato no iPhone, mas tem que pagar 5 mil no SUS. Sim, porque tem uma
porcaria de um oligopólio filha da mãe lá com hospital, culpa de algumas coisas do Trump, do Barack Obama e um pouquinho do Biden, que eu vi lá, ele fez umas besteirinhas lá, mas é complexo. Ninguém tem que falar que os Estados Unidos é perfeito. Todo país tem a sua falha. Todo. Igual aqui, igual lá. Mesma coisa. A questão é, quando você tem um padrão de consumo alto, você condiciona o cidadão a ser um membro ativo da indústria. Porque o dinheiro que ele economiza no iPhone, ele pode juntar e ser recompensado, pagar um plano, pagar um dinheiro. Agora me diz, e aqui no Brasil? Se tu nunca precisar ir no SUS, o que lhe ajuda? Se você precisar, maravilhoso. E eu acho que a gente teria que melhorar o SUS. Mas se tu não precisar, você tá realmente se fosse assim, tipo, poder de compra alto, SUS. Qual dos dois você escolhe? Você vai ter um poder de compra alto, mas se tu quebrar um osso, você tem que pagar 50 mil. Ou você vai ter o SUS, mas o seu poder de compra vai ser irrisório. Qual dessas duas atitudes coloca mais poder no indivíduo? Adivinha. Pô, cara, uma coisa que eu fico muito triste no Brasil, por exemplo, eu sou de impostos, eu fui lá, cara, eu fui querer comprar um microfone para trabalho, que tava R$600. Falei, não vou comprar agora porque eu não posso me endividar. Vou me planejar, vou me juntar. Eu vou juntar o dobro desse dinheiro desse microfone, para que talvez eu consiga uma promoção, consiga comprar até um melhor. Adivinha? Imposto, crise, o microfone foi para R$2.000. 600 para 2 mil. Você pune as pessoas que se planejam. Ou seja, para eu ter saído no lucro, no bem bom, eu deveria ter sido impulsivo. Você quer realmente colocar uma sociedade inteira e colocar para ela ser impulsiva? Aí você tem com esse problema aqui no Brasil. E eu nem vejo isso tanto no imposto. Eu acho que o maior agravante disso é a inflação, pô. Se eu não me engano, o Brasil teve em um ano a inflação dos Estados Unidos de tipo em 10, 20, pô. Eu lembro que os Estados Unidos estavam entrando em uma crise porque eles tiveram em 10 anos a inflação que o Brasil teve em um mês. Um mês não, aí exagerei, né? Desculpa. Em um ano, pô. Acho que era de 2006, se eu não estou enganado. Então isso complica. Então o que eu vejo é uma falsa dicotomia de gente que quer atacar o gringo porque sim, a xenofobia do bem, e gente que fica endeusando o país de fora que ele nunca viveu. Pô, cara, é igual, eu gosto de exemplificar um que é mais caricatural, que é o Taquinho, pô. Aí você vê o Taquinho, eu queria ir pro Japão, eu queria ir pra Tóquio, aí o cara vem pra São Paulo e morre em São Paulo. E o Japão é o quê? Do que um São Paulo 10 vezes mais populoso, pô. Tóquio, eu queria ir pra Tóquio, aí o cara vem pra São Paulo e morre. E o pior que eu já vi um amigo meu, ele veio pra São Paulo pra um anime fest, alguma coisa assim, ou vem comigo, pô. Eu falo, amigão, vou nada. Eu pego ônibus lotado todo dia. Eu sou esmagado por seres humanos. Você acha que eu vou querer ser esmagado por otaku? Não, muito obrigado. Porque adivinha? Cara, ele voltou quase chorando, porque ele é um cara mais de interior e tava lá sofrendo. Então, essa questão mais, cara, fantasiosa que o pessoal coloca, lúdica, sem fazer uma análise mais correta da situação, eu acho que ela é realmente muito forte. Se eu fosse falar, tenho mais ódio por gringo ou síndrome de vira-lata? Os dois. Os dois, por incrível que pareça. A síndrome do vira-lata gera o ódio por gringo. E o ódio por gringo gera a síndrome de vira-lata. E aí a gente chega no síndrome de Brasil. Porque é mais difícil, sim. É muito melhor viver no Brasil pra fazer isso do que em locais piores. Mas é inegável que existe, sim, e só porque eu tô batendo muito, vou falar um efeito negativo, por exemplo, mais direto, de gente que quer obrigar você a pagar por qualquer produção artística. Você tem a obrigação, é uma obrigação moral, você é obrigado a pegar o seu dinheiro e jogar em qualquer artista BR em, entre aspas, nome da classe. E os caras reclamam se você não faz isso. Cara, eu lembro de um tweet que eu vi um cara quase que pedindo desculpa, porque, pô, o cara fica, gente, eu preciso que vocês comprem a minha arte. Toma, botou o dinheiro lá, no Open Commission, cultura de Open Commission. E eu vi um cara pedindo desculpa, pô, cara, não vou poder comprar esse mês pra você. Não vou poder comprar, porque eu literalmente tive que comprar remédio, porque eu adoeci muito esse mês, pô. Mas mês que vem eu vou me esforçar e comprar o dobro. A resposta do cara, sem ironia, sim, sem ironia foi, pô, cara, aí você me complica. Temos que nos unir pela classe. Acho que você tinha que ajudar mais o meu trabalho. Putz! Cara, e eu vi um cara lá pagando e pedindo desculpa, pô. Ele pediu desculpa porque... Nossa, velho. Nossa. Isso foi pesado quando eu vi isso, tá? Só dando esse bate nos dois, porque o meu problema sempre é aonde
tenho problema. Eu não sou uma pessoa que fica... Não é nem ser neutro, não. Eu tenho sim quem eu tenho mais nojinho. Eu tenho mais nojinho de síndrome do vira-lata, porque eu acho eles simbioticamente mais burros, porque eu acho que eles são a maioria, porque, pelo menos pra você gostar de arte, tem um quê de estudo. Pra você falar mal de gringo, não, basicamente. Mas mesmo assim, eu acho muito errado, porque é o erro de um que justifica o erro. Igual eu falei, o pessoal fica atacando o gringo por qualquer coisa, para gringo é mais caro, e o pessoal que fica babando o ovo. Eles ficam se retroalimentando. E se você não cuida dos dois ao mesmo tempo, o que você conserta um, você piora no outro, que faz o equilíbrio da maldade. Uma tendência cultural do brasileiro de desprezar as coisas que nós mesmos fazemos. Vai ter coisa ruim que merece desprezo? Vai. Mas você vai ver coisas. Você fala, cara, isso aqui é bom. Só que, ou esse cara tem potencial, ou, cara, esse autor ainda não tá no nível bom. E é aquela coisa de ver algo na sua cultura, é lindo demais, porque você não precisa pensar. Já parou pra pensar que muitas obras, a ambientação, você precisa, a ambientação, colégio de anime, a ambientação, colégio europeu, a ambientação, colégio americano. Você precisa inconscientemente fazer os vínculos da sua vivência com a vivência que você não viveu. E adivinha? O americano, ele não precisa fazer isso dentro do colégio americano. No máximo, é uma visão mais lúdica do que ele viveu. Aqui é uma visão lúdica do que a gente não viveu, então a gente precisa, no lúdico do outro, adaptar a nossa vivência dentro da vivência dele, dentro da vivência do lúdica do outro. Caraca, bicho. Por isso que por isso que é tão fora do comum. Tem Underground que eu falei, que é uma sériezinha que emula muita coisa. Só pelas piadas serem pensadas por brasileiros, já tem um quê muito gostoso, muito diferente. Eu não preciso estudar a cultura do outro. Ela vem no automático, velho. É muito loucura isso aí. Bom, mas vamos cultivar ele. Vai, cara, continua. Pô, você vai só aqui. Cara, esse problema de cultivar talentos, que o pessoal chama de lapidação, um dos maiores problemas de Hollywood é exatamente esse. Um dos principais problemas que Hollywood está tendo é que tá tudo centralizado nos grandes nomes, nos grandes players. E eles não têm nenhum sistema de seleção de grandes roteiristas, de grandes diretores. Eles só aparecem. E adivinha? Parou de aparecer. E agora? Crise de criatividade. Ui! Literal, não tem nenhum sistema ativo dentro de Hollywood para lapidar talentos. No máximo, claro, com um pouco de culpa do nepotismo, então eles que se lasquem lá com as consequências das ações dele, sim, mas ainda acaba reverberando não só nele, como fora também, politicamente, etc. Então, se isso em Hollywood, que tem uma indústria, já tá difícil, se isso no Japão já é difícil, imagine aqui, pô, que nem existe. Podia melhorar isso, aquilo, mas não acontece. É massacre. É tipo, se o One postasse One Punch Man Mob na internet brasileira, se o Togashi postasse os primeiros caminhos na internet brasileira, sendo desconhecidos, né, ele ia receber 4 comentários. Um cara falando arte ruim, o outro falando... Não é nem só isso. Porque como a gente, o nosso padrão, o afegão médio, o nosso medíocre aqui do Brasil, consome o que os outros lhe entregam, ele não sabe buscar e não desenvolve o próprio gosto por arte. Porque você não tem a diferenciação. Esse é um problema seríssimo também. Porque o que acontece é que é simples. Você desenvolve o seu gosto e as suas preferências e o seu gosto por arte. Se outra pessoa ficar sempre escolhendo aquilo que você vai assistir, não, né? Você está condicionado que os outros escolhem. Esse é um dos problemas. Eu reclamei muito daqui quando eu falei do designer antigo. Se o público médio já não consome o que é antigo, só consome o que é novo, imagine se vocês nichassem ainda o que é novo. Acho que o próprio Narras falou uma vez, por exemplo, o Kaiju. O Narras ele não consome nada de Kaiju, nada do Godzilla. Eu já consumi muita coisa de Godzilla. E ele estava condicionado ao que vinha pro Brasil. Ou que recebia dublagem, por exemplo. Dublagem é uma das formas de seleção, por exemplo. A maioria das pessoas prefere dublado, não vai ler. Então, dublagem, só dublagem já é uma seleção. Ainda vem marketing, vem comunidade. Então, o Narras ele não conhece a cultura de Kaiju, do Godzilla, do Gojira, porque não veio aqui ao Brasil. Então ele está condicionado a um padrão de indústria, porque ele não vai atrás. E isso ferra pra caramba. Porque você condiciona as pessoas a consumir o padrão. Então se quando você consome o padrão, quando vem algo fora do padrão, as pessoas dão uma leve tiltada, mas também acontece que o padrão chama a intenção de algo novo. Então algo muito padronizado pode elucidar, brilhar algo fora do padrão. Mas o que acontece se o padrão que a gente consome é reduzido? Se o que a gente consome não é a indústria japonesa
como a indústria japonesa. Não é a indústria americana como a indústria americana. O otaquinho médio, ele não assiste os 10 Isekai genéricos da temporada igual eu fazia. Não, ele vai assistir o que dublou. Porque o que dublou já lançou há 6 meses e é o que mais fez sucesso no Japão. Então já tá uma seleção lá. Então será que o otaquinho médio japonês e o otaquinho médio brasileiro vão cansar desse padrão formulaico de Isekai no mesmo tempo? Será que vão? Ou será que vai ser diferente? Aí que a gente entra na padronização. Brasileiro tem uma eugeríase a traço diferente gigantesco. Porque como ele não está saturado da padronização, como as pessoas lá de fora são, pela junção de tudo que eu já falei, ele quer o formulaico. Ele quer o formulaico. Ali, nada a ver, todo mundo reclama do rosto do Kirito. Adivinha, isso não é formulaico. Isso é só um padrão muito diferente. É você ver um traço distorcido, um traço do Oni, um traço de Devilman Crybaby, dentro da sua proposta, e você achar ruim e se negar a assistir. É você ir assistir Dragon Ball, mesmo sendo bom, só porque a animação é velha, e você se negar a assistir. É você pegar um evangelho e não assistir porque a animação é velha. É como se a gente pegasse os problemas lá de fora, que as ações que as pessoas lá de fora têm. Por exemplo, um efeito de Jujutsu que aconteceu é que os otaquinhos que estão vindo por causa de Jujutsu estão tendo uma eugeria, essa animação medíocre que eu nunca vi na minha vida. Problema, tudo bem. Eu acho que, na moral, eu até gosto desse problema que estão gerando lá fora. Vai que muda um pouquinho a indústria. Só que é lá fora. A gente recebe a amplificação para cá. E a gente não tem indústria para nos moldar, nem para nos servir. História chata. O outro falando nudes no meu perfil. E o outro... História chata, porque não é que é história chata. O cara só quer consumir a mediocridade, pô. É aquilo. Você só percebe a importância de uma subversão bem feita quando você tá cansado do padrão. O brasileiro, ele pega ranço do padrão muito diferente do pessoal lá de fora. O que faz a gente não valorizar a novidade. É como se algo diferente aqui gerasse... Lá gera, opa, isso é diferente. Opa, diferente do que eu já vi. Aqui gera só desconexão, porque não é o padrão. Porque o que você queria, o que você quer consumir é padrão. Padrão. Que os caras consomem lá fora. E eu nem vou falar de poder de consumo mediante a mudança. Porque hoje em dia, aqui no Brasil, eu tenho que, toda vez quando eu vou ter que debater qualquer aspecto de arte na internet, toda vez que eu tenho que conversar sobre arte, eu tenho que falar que, gente, a arte não é só para te agradar. Há artes que são feitas para causar sentimento. E adivinha, repulsa é um sentimento, confusão é um sentimento, raiva é um sentimento. Então, se você pega uma obra, um estilo, um gênero que quer te causar raiva, ele não é ruim porque está te causando raiva, é a intenção dele. Você tem que explicar para o brasileiro médio a intencionalidade de arte é de ferrar. Outro falando, cara, achei legalzinho, mas não me interessei muito. E essa é assim. E quem diz que tá errado, que não faz sentido isso, é porque nunca publicou alguma coisa na internet pro público brasileiro. Você não tem futuro. E pro público... Cara, nem precisa publicar, pô. Criador de conteúdo, eu acabei de dar um exemplo do pessoal que... eu nunca que assisto pro conteúdo brasileiro porque é só o conteúdo gringo nerfado. É a mesma coisa. Mesmo sinônimo. O cara que não vê a beleza num youtuber evoluindo, pô. Só que é o youtuber pronto. É o que eu gosto de chamar de utilitarista de conteúdo. Você não vê beleza no método, só quer o resultado. E essa é a forma mais porca e menos engrandecedora de si, do outro e do sistema que você pode consumir alguma coisa. É tão ruim quanto você consumir algo ruim e ficar quieto. Gringo, eu falo com experiência não só em um projeto, mas em vários. O Pocket Bravery apareceu no The Game Awards, competiu junto do Street Fighter, o diretor e produtor do Street Fighter 6 adoraram, elogiaram a gente, compartilharam a gente no Twitter, recebeu um monte de crítica positiva. Enfim, tem seus problemas, tem, obviamente, tal como tudo, mas a galera gostou muito, em geral. Sabe qual foi o que acontece aqui no Brasil? Claro, tem uma comunidade super vibrante no Brasil que apoiou o projeto, foi... Aquilo que eu falei, todo padrão gera um contra-padrão, toda ação gera uma reação. Se você tem aqueles que jogam pra merda o conteúdo BR, tem aqueles que vão estar lá só pra engrandecer. Cabeça mesmo. Mas a quantidade de gente que fala, jogo de Mugen, não vou pagar isso, parece fangame, não vale a pena, o jogo tá... Mano, o jogo... Por quê? Porque se lá fora você já tem um problema de que o público médio lá fora só quer coisa realista, só quer AAA, quer gastar 300 conto num joguinho, mas quer que ele pareça, valeu o dinheiro. Você já tem essa percepção distorcida lá fora, que é o padrão de qualquer percepção média, né? Percepção média tende a ser meio burrinha, né? Porque joga pra baixo, seja dos jogos, foda-se. Aí você joga aqui pro Brasil, com os agravantes do Brasil, meu amigo, só piora.
Tá R$47 no momento, 48. Não vale a pena, jogo ruim. Aí você vê isso aqui, cara. Pô, o pessoal até hoje acha que jogo é só pra se divertir, pô. Não é uma experiência, igual qualquer arte. Não é pra te causar sentimento. Você pega um joguinho mais parado, o pessoal fala, ai, nem é divertido. Pô, isso tem até com arte, pô. Com arte de música. Fugem. Não vale pagar R$60. Porque o jogo qualquer um faz. Eu li esses detalhes, tá? Tô falando pirateia aí que não faz diferença. Assim, quem quer piratear, foda-se. Mas caralho, sabe? É muita ajuda que não atrapalha, né, pô? Eu já vi gente falando que está tendo na gringa, e de fato, uma onda de fazer um jogo indie legal nos primeiros, sei lá, 30 minutos do jogo, e depois o jogo tá todo cagado, todo capado. Que é você lança um joguinho indie no meio dos desenvolvimentos e vai melhorando ele pra já ir captando dinheiro, roubar, aí se basicamente roubar os caras. Então o pessoal tá criando um movimento de basicamente piratear indie. E sinceramente, como é dinheiro, dinheiro é um recurso muito escasso, é o trabalho da pessoa, a percepção de valor da pessoa, beleza, eu não consigo não julgar. Acho sacanagem, mas você piratear e ainda falar mal de algo que você nem sequer jogou, pô, cara, se você já tá sendo antiético, no mínimo antiético pirateando o indie, cara, que tal então fazer uma análise correta? Cara, eu já falei um monte de... assisti o filme, joguei o jogo sem pagar, mas, cara, se eu tivesse dinheiro, eu pagava. Um dos meus sonhos é, basicamente, eu semi-realizei ele com a coleção de Dragon Ball, que eu consumi Dragon Ball todo no pirata, pô. Aí eu tenho quase a coleção completa, comprei Dr. Slump, tudo que físico, pô. Pô, mangá da minha vida, pô. Vou comprar. Fui lá e comprei. Mesma coisa. Então, se você já vai ter uma camada de antiético, que é piratear os indie, cara, que tal você tentar fazer uma camada ética? Você vai assistir um filme pirateado pelo torrent? Que tal você assistir prestando mais atenção, fazer uma crítica e tal? Não tô falando que você precisa elogiar, mas fazer o certo, fazer essa experiência ir além de um entretenimento vazio. Pô, cara, eu gostei do indie, acho que ele poderia mudar isso, no mínimo, pô. Você pegar isso e falar, não, é mulher, é só modo história de 12 horas, coisa de bug, cara. Cutscene todas desenhadas como quadrinho e com movimento, coisa de bug, cara. Trilha sonora nova, oficial, original, muito foda, coisa de bug, cara. E aí, quando é que você vai lutar no 100%, hein? Dublagem com vários dubladores famosos. O jogo que tem mais pixel de todos os jogos já feitos. Coisa de bug, cara. Sim, a gente passou isso com Girls. E a gente vai quebrar nosso recorde de novo. Só que a gente não consegue registrar esse recorde no Guinness porque custa $10 mil. Curioso, né? Mano. Então assim, eu tenho experiência, eu tenho exemplos, eu tenho estatística. O público brasileiro, você vai encontrar, em geral, uma proporção de pessoas muito apaixonadas, uma proporção pequena de pessoas muito apaixonadas, que vão ser as pessoas mais preciosas do mundo. É o tipo de paixão que só o brasileiro tem. Isso. Você não encontra outras pessoas com a mesma paixão que o brasileiro para as paradas. Aquele que eu falei que o afegão médio que fala brasileiro é ruim, ele é muito mais simbiótico porque ele não precisou racionalizar. Ele só sentiu. Ele foi lá assistir um filme brasileiro, o filme é um lixo. Aí ele foi lá assistir outro filme brasileiro, o filme é um lixo. Aí ele foi assistir o terceiro e falou, o filme brasileiro não presta. Porque dentro desse escopo, não teve um... Nesse mesmo escopo, ele assistiu 3 brasileiros. Os 3 eram um lixo. Nesse mesmo tempo, ele assistiu 5 americanos e 4 eram lixo. Mas adivinha? Tinha um bom. O que afastou a percepção dele de lá de fora é ruim. Se, por exemplo, seria... A gente não pode tanto ficar com raio desse tipo de pensamento, porque as pessoas são muito simbióticas. Se aqui fosse top, aconteceria ao contrário. Lá de fora é tudo lixo. Que é o que acontece com os gringos, por exemplo. Não é tão diferente, né? O ser humano é muito padronizado, mesmo com culturas sendo diferentes. Só que você vai encontrar uma proporção muito grande de pessoas que só desmerece. Só desmerece. Que é o leigo. Mais pixel não, né? Mais sprites. Falei errado, mais sprites. No caso, não é mais... Entendeu? Por isso que eu tô falando aqui que irrita, é chato, é burro, mas é o leigo. O cara não tá pensando pra falar essas porcarias. Eu tenho mais raiva de quando o cara pensa. Quando ele vem querer argumentar. Porque você percebe quando é um cara que ele fica enforchando, que ele fica em fórum, desmerecendo. Só que aí o cara tenta argumentar, pô. Você percebe que o cara, ao menos ele é apenas mais um, quando ele nem sabe explicar o porquê, pô. Pô, por que tudo é lixo? Pô, é tudo lixo, pô. Olha só esse filme, olha esse filme, olha esse filme, olha esse filme. Tem filme bom, você fala, o filme é bom mesmo, o filme é bom. Mas, pô, olha o tanto de filme ruim que teve pra um bom. Não, eu já vi gente literalmente pega a Cidade de Deus e fala que a Cidade de Deus é ruim. Tropa de Elite é ruim. Por quê? Porque, no final, porque é brasileiro, entendeu? Uma coisa é você ter uma percepção meio errônea, mas que ela não distorce a realidade.
que é aquela percepção de simbiose, todos nós temos, então não tem como a gente querer julgar a pessoa. Outra coisa é quando você tem uma percepção errônea que distorce a realidade. Aí até o que é bom, você falar, por exemplo, que não existe literatura de alto nível no Brasil. A gente não produz mais, isso é verdade. A literatura de alto nível no Brasil é baixíssima atualmente. Mas que a gente não tem história, a gente não tem. Tá ali, nossos maiores escritores tá aí, pô. Mesma coisa de falar que não existe. O problema é sempre desse absolutismo barato. Não tem filme brasileiro bom. Não, claro que tem, pô. Você só não consumiu. O problema é a mediocridade nos filmes e obras artísticas brasileiras é inferior às gringas. Aí não tem como falar, né? A indústria é muito maior, tem muito mais dado, tá. Movimentos dos personagens. Cada personagem tem mais de 1000 sprites. Eu falei pixel, sprites, acabou de eu entender outra coisa, foi mal. A povo falou, não, isso aí foi feito em Mugen, cara. Isso aí não tem nem que pagar nada, não foi feito em Mugen, foi feito os caras que enrolaram pra fazer, dá pra fazer em 2 semanas. Teve gente que falou isso. Teve gente relativamente famosa que falou isso. Não foi nenhum random. Acho que já tá bom, senão o vídeo vai ficar gigantesco, já tá com 1h30 de bruto. Só deixa eu concluir aqui, porque se eu não concluir isso, acho que eu não concluo nunca mais. Lê, você falou um monte de coisa, tal, e você citou lá no comecinho o pagar. O que pagar influencia? Dados. Gente, você tem que ter noção, se você não conhece, você não existe. E o que acontece muito é, não sei se você já tiver no projeto, eu já tive em projetos artísticos que fizeram isso, que a gente queria captar mais dinheiro. E aí a gente começou a abrir uma caixinha de sugestões. E a gente começou a receber sugestões e fomos implementando. A caixinha basicamente não deu certo nenhum, as sugestões eram ruins e até mesmo as sugestões que a gente colocou no projeto, as pessoas não estavam dispostas a pagar para ter aquilo. Sabe o que a gente fez e melhorou? Colocamos uma dificuldade. O que a gente fez? A sugestão era só para apoiador. Meu amigo, a sugestão de quem paga, de quem verdadeiramente vê o seu valor e através disso manifesta com dinheiro, é um dos maiores. É claro que tem quem comprou por pirateou. Bom, como os maiores apaixonados de Dark Souls, a maioria é tudo pirata. E tem, mas isso que eu tô querendo falar é muita informação. E você colocar o filtro do dinheiro, que é quem paga, como ações e dicas de quem verdadeiramente está disposto a pagar pela sua ação, é o maior dado que se tem. Já brasileiro, como é que você vai ter o dado do que o brasileiro quer consumir e o que ele está disposto a pagar se o brasileiro só tá acostumado? Porque ele pode dizer, pô, cara, eu queria um jogo de capoeira, velho. Queria um jogo de capoeira. Seria maneiro um jogo de capoeira. Aí lança um jogo de capoeira, mas ele quer um jogo de capoeira, mas ele não está disposto a pagar por um jogo de capoeira. Mas aí, vamos pensar que não é só um jogo de capoeira, como está disposto a pagar pelo jogo de capoeira. Isso vai além do Quick Starter, tá, gente? Isso vai além do Quick Starter. É uma forma de você ver os dados infinitos que se existem na internet, de pesquisa, de ações, porque às vezes você pode errar. Você vai lá e erra, mas pelo menos o seu erro, a indústria como um todo, é uma informação valiosíssima. O vale dos fracassados é mais estudado do que o vale de quem acerta, tá bom? Vai por mim. Então, você tem isso, pô. E no Brasil a gente não consegue nem pagar, nem voltar com a carteira, basicamente. Nem isso a gente consegue. Porque você foi lá e estudou o jogo. Você foi lá e estudou. Você estava lá no beta fechado, tal. Você deu lá uma sugestão. Uma sugestão que você pagaria até se fosse... É tão foda essa sugestão que eu pagaria R$300 nesse jogo se tivesse isso. Aí tá lá a sugestão do Joãozinho 337. Super fora do padrão, porque ele nem sabe do que ele tá falando. Aí ele dá lá uma sugestão totalmente fora do padrão que a empresa nem conseguiria fazer. E se você faz uma análise correta, você sabe, a empresa índia, eu não vou fazer uma coisa muito grande, não vou pedir, que vai ter lá, nossa, jogo bom. Nossa, isso aconteceu com um jogo, esqueci qual é o nome, que colocou assim, muito bom o jogo. Queria que tivesse PVP, era PVP ou jogo em dupla. Foi a que mais teve voto. Só que adivinha, um jogo em dupla e um jogo online são exponencialmente, infinitamente mais difíceis de projetar, de programar e de desenvolver. O que triplicou o valor do produto final. E adivinha, aquelas mesmas milhares de pessoas que falavam que queria isso, não estavam dispostas a pagar o triplo para ter exatamente o que eles pediram. Porque as pessoas não pensaram. E adivinha, nesse comentário que eu tô falando, que era de um amigo meu, eu não sou um cara dos jogos, né? De um amigo meu. Mano, é que ele fez tão bonitinho, velho. Porque, cara, eu fazia faculdade e tal. Ele me pediu ajuda pra fazer a ordenação, pra ficar bem fácil de entender e tal. Né? Que você sabe, né? O pessoal, bem fácil de entender. Eu ajudei ele. E adivinha? Ele queria também, só que, cara, se eu pedir isso, o jogo não vai ter orçamento. Então é melhor não pedir. Adivinha?
Os caras mandam um puto de um falso positivo pra empresa. A empresa fez o jogo. Ah, cara, acho que esse jogo aí era um jogo de celular. Não lembro, gente. Desculpa, a minha memória é muito ruim. Eu só lembro pelo meu amigo. E eu não vou ligar pra ele pra perguntar isso daí. Adivinha? Os caras mandam um falso positivo. E esse é só mais um aspecto ruim que se tem ao ser um desenvolvedor e um criador de arte no Brasil. Lê, tem solução? Não, eu não tenho solução não. Tô aqui elencando os problemas. Eu não tô só reclamando, igual o cara do vídeo aí vai fazer. Assista aí o vídeo completo, porque deu 10 minutos de vídeo aqui, do nada, e ficou 1h30. Impossível, que tem 40 minutos aqui. Ok, 40 minutos, tá doido, pô? Falou.